Amados, novamente é uma alegria poder estar aqui para continuar nossa série de sermões baseado no livro do pastor Mark Phelan, O Mistério da Profecia. E nosso tema de hoje é o seguinte: a queda do império e a decadência atual. Eu convido você a acompanhar comigo um pequeno tópico do livro. Roma é uma das mais fascinantes cidades do mundo. Poucos lugares podem ser comparados a ela no que diz respeito à sua rica cultura e história. Com uma população de mais de 1 milhão de habitantes no primeiro século, era a maior cidade do mundo ocidental e capital de um vasto império, que dominou a paisagem da Europa e do Oriente Médio por quase 500 anos. Então, irmãos, Roma, foi uma das maiores cidades no passado, O Império Romano dominou o mundo por quase 5 séculos. E esse grande império, ele tinha como base do seu governo, a estrutura militar, que era muito forte, e através de seu grande e poderoso exército, o Império Romano se tornou talvez um dos maiores impérios que já surgiu na face da terra. Mas eu gostaria que você acompanhasse comigo, analisasse comigo nesse exato momento, 7 pontos importantes da história romana. Então vamos analisar, esses 7 pontos. E o primeiro ponto é o seguinte: para sustentar o luxo, eles exploravam as pessoas. Então, para que o Império Romano pudesse sustentar o seu luxo, eles exerciam uma autoridade, de opressão. E através dessa opressão, eles sugavam as pessoas de forma terrível, para que assim eles pudessem manter na sua sociedade, na sociedade romana, o luxo. E esse luxo era pago às custas das nações, dos países que eles conquistavam. Cada nação que era conquistada pertencia a Roma, e essas nações pagavam tributos ao Império Romano, e era através desses pagamentos que eles conseguiam desfrutar do luxo. Era extorquindo as pessoas para manter uma vida de luxúria, Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto era: suas vidas estavam alicerçadas nos prazeres. Então, a vida, da sociedade romana, ela tinha uma base, ela estava sustentada em seus prazeres. Então, os romanos viviam para os seus prazeres carnais. Os romanos viviam para o luxo, Os romanos viviam de acordo com as suas ideias e seus pensamentos de paixões, Eles viviam para as paixões da carne. Eles viviam para as paixões humanas. Terceiro ponto: tinham paixão pelo esporte e corridas. Então, os romanos, eles eram apaixonados pela questão dos esportes. E de uma maneira especial aqui, eles eram apaixonados pelo esporte. Quarto ponto: eram imorais, depravados sexualmente. Então, irmãos, os romanos, eles eram depravados, imorais, e viviam a vida para os prazeres sexuais. O que você possa imaginar de prazeres sexuais, eles não tinham limites. As mais horrendas práticas sexuais eram praticadas por aqueles homens, por aquela nação, que não media esforço
para trazer prazer ao seu corpo. E isso nos faz lembrar de duas civilizações no passado, Sodoma e Gomorra, que também tem uma vida depravada. E o final da história desse povo foi a destruição. O quinto ponto aqui, eles amavam o derramamento de sangue. Os romanos amavam o derramamento de sangue. Existia os gladiadores, né, que lutavam até a morte. Existiam, né, nas arenas, né, eles colocavam ali os leões, os animais, para lutar contra o ser humano, e eles pagavam para assistir essa coisa terrível. A história diz que mais ou menos o Coliseu cabia mais ou menos em torno de 100 mil pessoas que iam para o Coliseu para assistir o derramamento de sangue, através das lutas dos gladiadores, ou então dos animais que iriam devorar o homem. E quem mais sofreu com essa questão dos animais foram os cristãos. Muitos dos cristãos foram levados para as arenas para serem destruídos, para serem mortos, caso não renegassem a sua fé. E eles tinham prazer, eles tinham paixão por ver o derramamento de sangue, por ver o sofrimento do homem. Sexto ponto, tinha um exército forte, quase invencível. Então os romanos tinham um exército forte, quase invencível, e através desse grande e poderoso exército, Roma expandiu o seu império por toda a Europa. E como eu já falei aqui, se tornando talvez o maior império que o mundo já viu. E o sétimo e último ponto, eram consumistas compulsíveis. Então, os romanos, eles tinham prazer de comprar, de gastar. Gastavam até aquilo que eles não tinham. Eram apaixonados pelo luxo, eram apaixonados pelos prazeres. Só que esse consumismo deles gerou uma grande dívida, né, nos caixas do país, causando uma grande dívida pública. E hoje, nós analisando esses 7 pontos dos romanos, da cultura romana do passado, né, do antigo Império Romano, eles não estão diferentes da sociedade atual em que vivemos. Hoje as pessoas estão vivendo, fazendo um comparativo aqui entre os romanos da época, no passado, o antigo Império Romano e a humanidade atual. Vamos comparar ponto por ponto. No primeiro ponto, os romanos, eles viviam para o luxo. E eles exploravam as pessoas para ter o luxo. E na sociedade que vivemos hoje não está diferente. Muitas pessoas vivem no luxo, à custa do sofrimento de milhares de pessoas. Os romanos eram alicerçados, alienados pelos prazeres. E a sociedade em que vivemos hoje não está diferente. A sociedade que vivemos hoje vive para os prazeres mundanos, carnais. Os homens hoje não está diferente de antigamente. Eles vivem para os prazeres do pecado. Os romanos do passado eram apaixonados pelo esporte. A sociedade de hoje é apaixonada pelo esporte. E não há diferença entre o Império Romano, as pessoas que viviam ali, os romanos do passado, com a sociedade que está vivendo hoje. As mesmas paixões
que os romanos tinham pelo esporte, as pessoas de hoje também têm. Os romanos eram depravados e imorais. A sociedade que vivemos hoje também é uma sociedade depravada e imoral. Eles vivem pagando para viver suas paixões carnais. Eles vivem para os prazeres sexuais, não diferente dos romanos do passado. Os romanos eram apaixonados pelo derramamento de sangue, pelas lutas, pelo confronto, né? Pela batalha, pela luta. E hoje as pessoas do mundo em que vivemos também são apaixonadas pelo quê? Pelo derramamento de sangue, pelas lutas. Antigamente eram as lutas dos gladiadores. Hoje nós temos o boxe. Hoje nós temos o UFC. As pessoas são apaixonadas, são vidradas por isso. E a sociedade de hoje não está diferente da sociedade do passado. A sociedade atual está vivendo do mesmo modo que viveram a sociedade do passado. Sexto ponto. O mundo hoje sustenta a violência e a guerra através de exércitos. As nações do mundo têm mais investido em seus exércitos, em seu poderio de guerra, do que mesmo em levar a comida, o pão para a mesa das pessoas. Olhem para as nações mais ricas do mundo e você vai ver a quantidade de bilhões de dinheiro, de dólares, de euros, essas nações investem em armamento. Enquanto isso, pessoas estão passando fome. E o sétimo e último ponto aqui, nesse paralelo, nesse comparativo que estamos fazendo entre Roma no passado e a sociedade atual, os romanos eram consumistas compulsivos. E a sociedade atual não está diferente. Eu diria que está até pior. A dívida pública de cada nação está crescendo cada vez mais, porque as pessoas estão comprando sem ter condições de pagar, e isso vai gerando uma dívida incrível, tremenda, nos caixas e nos cofres públicos. A dívida interna, né, de cada país. Então nós precisamos acordar, porque nós não estamos diferente da sociedade do passado. Talvez a sociedade atual está cometendo erros até maiores do que a sociedade do passado. E nós precisamos entender que todos esses sinais apontam para a breve volta de Jesus a esse mundo. E nós que pregamos o Evangelho temos que estar atentos para essa realidade, para esses sinais que estão acontecendo na sociedade atual. Eu convido você, nesse exato momento, a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Só que antes, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, a Tua palavra já está aberta, ó Deus. Nesse exato momento pedimos a orientação do Espírito Santo e que Ele venha me iluminar, para que eu possa ser apenas um instrumento em Tuas mãos, ó Deus. Abençoe cada pessoa que nesse exato momento está assistindo esse sermão, que essa mensagem possa ser uma mensagem de esperança para a vida dessas pessoas. Também, ó Pai, abençoe aqueles que ainda irão assistir. Permanece conosco, que o Senhor seja o nosso mensageiro, no doce nome de Jesus. Amém. Então diz assim: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele.
está doente demais para ser curado. Não existe, meus irmãos, nada mais enganoso do que o coração humano. O coração do homem está contaminado pelo pecado. O coração do homem está doente. O coração do homem não é puro. O coração do homem é impuro. E o coração do homem está levando o ser humano, está levando a humanidade para a destruição. O coração do homem está levando o ser humano para um precipício sem volta. Ele é enganoso. Ele nos ilude. Ele nos leva para a morte, porque o coração do homem está contaminado pelo pecado. E nós sabemos que o pecado nos leva para a morte. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos escraviza. O pecado nos tortura. O pecado nos condena. O pecado nos leva para a destruição, pois o salário do pecado é a morte. E o pecado começa justamente no coração do homem. O pecado nasce, surge no coração do homem. E depois o homem coloca o pecado em prática. E as consequências do pecado são terríveis. E Deus hoje está nos revelando que enganoso é o nosso coração. Enganoso é o meu coração. Enganoso é o seu coração. Não devemos nos apegar ao eu acho, ao eu penso, ao eu quero, ao eu gosto. Devemos nos agarrar naquilo que Deus nos ensina, naquilo que Deus nos revela, naquilo que Deus nos mostra. Pois o caminho do Senhor é saudável. O caminho do Senhor nos leva para a vida, mas o coração do homem e seus desejos nos levam para a morte. E hoje Deus está nos alertando, está dizendo que o nosso coração é enganoso. Ele nos engana, ele nos destrói. Este é o alerta de Deus para a humanidade. Não confie em seu coração, não confie em seus desejos, não confie em suas paixões, não confie na paixão humana, porque ele é enganoso, ele é mentiroso, ele nos leva para a morte. Olha o que diz o profeta Oséias. Eu convido você, nesse exato momento, a abrir a sua Bíblia em Oséias capítulo 8, a partir do versículo 7, que diz assim: Eles semearam ventos e colherão tempestades. O trigo não produzirá espigas, mas se houver espigas, elas serão devoradas por estrangeiros. Irmãos, que alerta tremendo de Deus.
as pessoas que plantam ventos. Essas pessoas irão colher tempestades. O que significa plantar vento, irmãos? Significa que se você está andando, está vivendo em um caminho depravado, se você está vivendo na mentira, se você está vivendo no engano, se você está vivendo na ilusão, se você está vivendo enganando as pessoas, você irá colher aquilo que você está plantando. Nós precisamos entender a gravidade da realidade humana. O pecado nos afastou de Deus. E quem vive plantando o mal, essa pessoa irá colher a maldade que ela plantou. Então hoje Deus está dizendo que o seu povo precisa acordar enquanto há tempo. Eu preciso acordar, você precisa acordar. O que estamos plantando? O que eu estou vivendo? O que eu estou ensinando? O que eu estou falando? Tudo isso voltará para mim. Quem planta o mal colherá o mal, mas aqueles que plantam o bem colherão o bem. Precisamos fazer uma análise de nossas vidas. Precisamos refletir no que estamos vivendo, o que estamos plantando. Porque aqueles que plantam discórdias irão colher o quê? Discórdias. Aqueles que estão plantando intrigas vão colher o quê? Intrigas. Aqueles que estão enganando as pessoas aí fora, iludindo, mentindo para elas, eles vão colher aquilo que estão plantando. Mas o texto diz: quem planta vento vai colher tempestades. E a tempestade é bem maior do que um simples ventinho. O que isso significa? Que aquilo que eu estou plantando de mal voltará para mim 10 vezes pior, maior, em consequências. E se eu não buscar Cristo nesse exato momento, se eu não buscar nesse exato momento uma mudança para a minha vida, eu serei destruído. Eu serei destruído por aquilo que plantei, por aquilo que estou semeando. Então eu preciso cair em mim. Você precisa cair em si. Nós precisamos acordar para essa realidade. O tempo está passando, os sinais estão mostrando. A sociedade está corrompida e cada vez mais a sociedade busca paixões e prazeres pecaminosos. E o primeiro sinal foi aqueles povos que viveram na época de Noé. Eles se agarraram nos prazeres. Eles se agarraram na luxúria, na violência, no derramamento de sangue. Eles se agarraram aos prazeres da carne. E o resultado foi repentina destruição. Foram levados pelo dilúvio, foram destruídos. Jesus Cristo nos deu o alerta: assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Os mesmos erros, as mesmas práticas que aquela geração fez, está se repetindo em nossos dias. E se eu não estiver atento, eu posso estar cometendo o mesmo erro hoje. Você pode estar cometendo o mesmo erro hoje. É tempo de voltar para os braços do Pai. É tempo de aceitar Jesus como o nosso Salvador. É tempo da gente permitir que o Espírito Santo abra os nossos olhos e a nossa mente, para que possamos entender, enxergar a realidade que estamos vivendo. O amor para com o próximo está esfriando.
As pessoas estão vivendo para os prazeres da carne, mas elas receberão aquilo que estão plantando. Elas irão colher aquilo que estão semeando, mas Deus não deseja nos destruir. Mas se a minha escolha for renunciar ao amor de Deus, infelizmente eu irei colher aquilo que eu estou plantando, aquilo que eu estou vivendo. O alerta de Deus hoje é: acorde, igreja. No céu, Lúcifer começou a plantar um pequeno vento, o vento da discórdia. No céu, ele começou a questionar a lei de Deus, os mandamentos e os princípios do Senhor. No céu, Lúcifer colocou na cabeça dos anjos que Deus não era bom, que Deus não era amor e que a lei de Deus não trazia liberdade para o homem ou para a criatura de Deus, para a criação de Deus. Pelo contrário, essa lei estava oprimindo as criaturas de Deus. E ali ele começou a plantar vento. E na sociedade que estamos vivendo hoje, as pessoas não querem obedecer aos mandamentos de Deus. Agora imagine um mundo sem lei. Imagine um mundo onde que as pessoas podem fazer ou possam fazer aquilo que elas quiserem. Ela pode matar, ela pode roubar, não existe lei. Ela pode violentar, ela pode estrupar, ela pode oprimir. Imagine uma sociedade dessa, sem lei, sem ordem, sem o bom senso. Para onde essa sociedade está indo? É nessa sociedade que você quer viver, pois essa é a sociedade que Lúcifer quis plantar no mundo. E ele foi contra os princípios da lei de Deus. E o primeiro mandamento que ele quebrou foi isso aqui, ó: não terá outros deuses diante de mim. Esse foi o primeiro mandamento que ele quebrou. Porque no coração dele, ele era o Deus de si mesmo. No coração dele, ele imaginou que poderia governar o mundo. Ele poderia ser adorado. E o ponto aqui, irmão, da história é a adoração. Ou você adora a Deus, ou você se rende a Deus, ou você vai adorar o diabo. E quando ele começou a plantar vento, outras pessoas aceitaram e também começaram a plantar ventos no céu. Aqui está a lei da liberdade. A lei de Deus é a lei da liberdade. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E aqueles anjos que aceitaram a proposta de Lúcifer, colocaram Lúcifer como Deus de suas vidas. Fizeram de Lúcifer uma imagem que eles poderiam adorar. E começaram a tomar o nome de Deus em vão. Começaram a blasfemar contra Deus no céu e em todo o universo, que é o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. E eles começaram a fazer isso. E o quarto mandamento que eles renegaram foi: lembra do dia de sábado. Por que eu estou falando isso? Porque é no quarto mandamento onde Deus se apresenta como Criador. Ele criou, mas ele não sabe governar. Eu governarei melhor. E aí ele começou a levar a discórdia para o universo. Na terra ele colocou o pai contra o filho contra o pai. Na terra ele colocou a morte. Ele ensinou as pessoas a matarem umas às outras, que é o sexto mandamento: não matarás. Ele também colocou no coração do homem, o adultério, que é o sétimo mandamento. Você pode adulterar, você é livre para adulterar. Vá lá e adultere, você pode. Não existe lei para isso.
No 8º mandamento diz: não furtarás. E ele está colocando a sociedade para furtar. Você pode furtar à vontade. Não existe lei. Que lei é de que nada? Vá, furte. Você pode. Eu estou no poder. O 9º mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E ele coloca no coração do homem: você pode conversar qualquer assunto, você é livre. Mas ele está mentindo, ele está enganando você. O 10º mandamento é: não cobiçará. E quantas pessoas não perderam a vida porque alguém cobiçou algo de sua casa, da sua empresa, do seu cargo político, no seu cargo profissional, ou a sua esposa, ou a namorada, ou a noiva. Alguém cobiçou alguma coisa de uma outra pessoa e foi ele que semeou no coração do homem a cobiça, a mentira, o adultério, a morte, desonrar pai e mãe. Ele tem semeado isso ao longo dos séculos. Agora eu pergunto para você que está me assistindo nesse exato momento: é nessa sociedade que você quer viver? Em um mundo sem lei, um mundo sem ordem, um mundo desorganizado? É nesse mundo que você quer viver, onde crianças são violentadas sexualmente, moralmente, fisicamente, onde mulheres também passam por esse mesmo processo, homem também passa? É nesse mundo que você quer viver? É sobre o regime desse ditador que você quer viver? É o momento da sociedade acordar e despertar. Não se deixe iludir pelo esporte, pelas atrações dos filmes, das séries, que ele tem embriagado as nações. Nas músicas, quantas pessoas entraram no mundo das drogas porque estavam ouvindo uma música e acharam legal a mensagem que aquele cantor estava ensinando. Quantas pessoas não estão se prostituindo por causa de segmento de música, musical? Quantas pessoas tiveram sua vida destruídas, arrebentadas, quebradas, porque ouviram que eles eram livres para fazer o que quisessem? Não existe liberdade, meus irmãos, longe dos princípios da lei de Deus. Pelo contrário, você está escravizado, você está preso, você está limitado ao aqui e o agora. Mas a Bíblia diz que aquele que plantou o vento irá colher tempestade. E em breve, aquele que plantou o vento desde o céu até aqui irá colher a tempestade. Ele será destruído. Mas o problema, meu irmão, não é esse. É que as pessoas que foram enganadas por eles, eu digo por eles porque é mais de um, a gente não tem nem a conta de quantos vieram do céu expulsos de lá. Aqueles que estão vivendo na desobediência da lei de Deus, aqueles que estão dando ouvidos ao diabo: você é livre, essa lei está ultrapassada, Deus não existe, faça o que você quiser. É nesse mundo que você quer viver. Esse mundo será destruído, e todos aqueles que compartilharem dessas ideias, porque o mal será destruído, e aqueles que escolherem o mal também serão destruídos. Deus não vem para esse mundo destruir pessoas, não. Deus vem para esse mundo para destruir o mal. E se eu estiver infectado com o mal, e se eu rejeitar o perdão de Deus em Jesus Cristo, infelizmente, eu faço parte do mal e serei destruído. Então precisamos acordar, porque Satanás continua plantando vento ao longo dos séculos, e ultimamente ele tem aumentado a dose. As tragédias têm acontecido velozmente. Se você parar para analisar, nesses últimos 10 anos,
o mundo vai de mal a pior, em especial aqui no 2019 e 2020. Faça uma pequena reflexão destes 2 anos. Nós não estamos ainda nem na metade de 2020 e olhe o cenário do planeta, olhe o cenário desse mundo. Estamos vivendo uma guerra, estamos vivendo um conflito. Só que o inimigo é invisível. É o vírus? É a doença? Não, irmãos. É Satanás e seus anjos semeando o mal, plantando ventos nesse planeta. Olhe o cenário desse mundo que estamos vivendo hoje. Mas eu quero trazer uma notícia para você. Deus ainda não largou esse mundo. Existem 4 anjos segurando simbolicamente os 4 ventos da terra. Isso quer dizer que Deus ainda está no controle. Porque Deus está levando a sua mensagem de alerta, de esperança para aquelas pessoas que ainda não a têm. E Deus quer usar você que está me assistindo agora para levar essa mensagem de alerta. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Tiago 2, versículo 12. Diz assim: falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Vamos parar de ouvir os ventos do diabo e vamos fazer uma mudança na nossa vida. Vamos falar e vamos viver como pessoas que vivem na obediência da lei de Deus. E o apóstolo diz aqui: essas pessoas são livres. Nós estamos vivendo uma ditadura. É isso mesmo que você ouviu. Nós estamos vivendo em uma ditadura. Nós estamos vivendo em um regime militar. Nós estamos vivendo na ditadura do pecado, no regime militar do pecado e das forças das trevas. Estamos escravizados pelos prazeres desse mundo. Lutamos para vencer esses prazeres e muitas das vezes fracassamos. Não queremos praticar as práticas que cometemos, mas o pecado nos escraviza. Por isso que vivemos uma ditadura, a ditadura do pecado. Ele diz: você vai fazer isso, eu vou te derrubar. Você não é nada, você está nas minhas mãos. Mas o apóstolo Tiago diz que a lei de Deus nos liberta do regime militar do pecado. A lei de Deus nos liberta da ditadura do imperador do mal. Só realmente seremos livres quando Jesus voltar. Jesus Cristo está voltando, mas aquele que está vivendo de acordo com a lei de Deus, os 10 mandamentos de Êxodo 20, essas pessoas já encontraram liberdade. Essas pessoas são felizes de verdade. Como é bom você acordar com a consciência limpa. Como é bom você acordar e procurar prazeres corretos, dignos. Ainda tem nesse mundo fazer o bem. Irmão, não existe nada mais agradável do que você fazer o bem.
do que você ajudar uma outra pessoa. Como é prazeroso poder ajudar, poder abraçar, poder acolher. Foi isso que Jesus fez na terra. Ele acolheu pessoas. Ele não olhou para o pecado das pessoas. Ele abraçou e levou para essas pessoas a solução. Ele é a solução. Eu não tenho como resolver os problemas das pessoas. Ou melhor, eu não tenho como resolver o problema da pessoa ou das pessoas, mas eu conheço alguém que pode. Ele é Jesus, a luz deste mundo em trevas. E aqueles que vivem em Cristo são livres do pecado, são livres da ditadura do inimigo das trevas. Quem vive na obediência de Deus está livre do inimigo, está livre do Senhor das trevas, porque está escrito que Deus enviará anjos do céu para proteger o seu povo. E se ainda as pessoas vierem a morrer por conta da sua obediência a Deus, também está escrito: aquele que perder a sua vida por minha causa, disse Jesus, a achará de volta, terá a sua vida devolvida. Então ele não pode nos prender mais. Precisamos viver na lei da liberdade. Precisamos viver na lei da justiça. Precisamos viver na lei do amor. Para finalizar o sermão de hoje, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Vou repetir. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Você quer conhecer a Deus? Você quer caminhar com Deus? Você quer enxergar a Deus? O apóstolo João, em uma de suas cartas, diz que a partir do momento que eu e você obedecemos aos mandamentos da lei de Deus, nesse exato momento nós estamos enxergando a Deus. Nós estamos conhecendo a Deus. Nós estamos vendo a Deus. Quando eu vivo na obediência dos mandamentos de Deus, eu estou vivendo para Deus. Eu estou vendo a Deus. Irmãos, o mundo está com medo. O mundo está em pânico. Um vírus surgiu e esse vírus tem se espalhado pelo planeta Terra, causando dor, sofrimento, agonia, desespero, fome. Isso mesmo, esse vírus está causando fome. Esse vírus está causando depressão. Esse vírus está causando brigas, discussões, separações, desunião. Esse vírus tem causado morte. Mas a história diz que houve um vírus que surgiu no coração de um anjo no céu. E esse vírus se chama pecado. E o vírus do pecado começou a se espalhar pelo céu. Mas de repente Deus tomou a medida e isolou o seu povo do céu.
Deus fez um isolamento social no céu e o vírus não teve como entrar e ele foi expulso do céu. Mas esse vírus desceu até a terra e esse vírus contaminou os nossos primeiros pais. E Jesus desceu à terra como um ser humano, porque a humanidade tinha sido infectada com esse vírus do pecado. E Jesus veio para esse mundo e através de sua vida, de sua obediência, de seu amor para com Deus, ele venceu o vírus do pecado. E aquele que venceu o vírus do pecado tem poder para destruir, para vencer, para nos livrar de qualquer vírus que possa ameaçar este planeta, este universo, o mundo todo, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que venceu o vírus do pecado, e esse mesmo Jesus tem poder para vencer qualquer vírus. Jesus é a cura para este mundo. Jesus é a cura para nossas vidas. E Jesus oferece essa cura de graça. Porque aquele que venceu o vírus do pecado também tem poder sobre qualquer vírus que possa ameaçar este mundo. Esse é o poder de Cristo. Ele venceu o pecado. Aquele que venceu o vírus do pecado tem o poder de nos livrar e de nos defender de qualquer vírus. O nome desse ser que venceu o vírus do pecado é Jesus. E Jesus tem poder para nos libertar de qualquer situação que eu e você estejamos passando, ou que esse mundo esteja enfrentando. Jesus tem poder para nos livrar. O que nós precisamos nesse exato momento é apenas guardar os seus mandamentos. Porque quando eu e você estamos guardando os mandamentos de Deus, nós estamos sob a proteção do Deus Altíssimo, do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz em Apocalipse que Cristo saiu vencendo para vencer. Cristo nunca perdeu uma batalha. E não vai ser um vírus que vai o derrotar. Se você aceita a proteção contra esse vírus, viva para a obediência dos mandamentos de Deus, e você estará imune ao vírus que assusta esse mundo. Queridos, eu convido você nesse exato momento a refletir nessa pregação. Não é minha, é do Espírito Santo. Se você acredita que Deus pode te livrar, se você acredita em tudo que foi falado aqui, que existe um Deus que tem poder para nos livrar de qualquer vírus, se você acredita que essa sociedade está caminhando para a destruição, a menos que a sociedade aceite Cristo, se você aceita isso, que Cristo é a única solução para esse mundo, se você aceita que Cristo é a única solução para esse planeta, eu convido você a orar comigo. Querido Deus, amado Pai, o vírus se levantou, que está causando morte e destruição, e eu não estou falando do Covid-19, Pai, estou falando do vírus do pecado. Mas para esse vírus já existe uma cura, Jesus Cristo. Ele é a cura para o vírus do pecado, porque Ele venceu o pecado, Ele venceu o mal. E nesse exato momento, Senhor, nós clamamos por Tua ajuda, para que o Senhor venha nos ajudar a vencer o vírus do pecado. Abençoe, Pai, cada pessoa que está assistindo, aquelas que ainda irão assistir. Permaneça conosco. Nos dê a Tua proteção, nos dê a Tua bênção, nos dê o Teu livramento, ó Pai. Fica conosco, guarde-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil.
fácil em meio à escuridão, ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero